pobre é esforçado, a desigualdade entre nós é natural, de modo que fulano, você viu fulana? Menina, fulano é tão inteligente. Fulano é inteligente, mas é simples. Barraco Filosófico. O PP, todo mundo virou pai e mãe de UPP, sabe? O PP nunca foi uma política de segurança pública. Por isso que eu acho que aqui, né, esse discurso progressista cirandeiro, que fica todo mundo, entendeu, achando, folclorizando, igual novela de Glória Pérez, é assustador, porque você joga a criança com a água do banho fora. Primeiro, as UPPs têm como inspiração PKO. O que é PKO? Peacekeeping Operation, Missões de Paz da ONU. Ai, que maravilha. Adoro dar nome aos bois corretos. Correto? Por isso, ocupação, manutenção, estabilização, todas aquelas etapas são de PKO, Peacekeeping Operation, Peace Enforcement, correto? São as modalidades de forças de paz da ONU em áreas deflagradas, pós-guerra ou conflagradas. Nós não estamos numa área conflagrada, nós não estamos com a democracia em suspensão. Mas você pode usar daqueles experimentos, não tem problema nenhum, só que tem prazo de validade. Então, o que eram as UPPs? Vocês sabiam que a polícia do Rio de Janeiro foi a que mais cresceu no Ocidente? Que num determinado intervalo entrou 12 mil fulanos, todos vão sair juntos. 12 mil fulanos é muito maior do que uma polícia, por exemplo, do Espírito Santo, ou de uma polícia do Piauí. Então, você não tem... como é que você pode pensar que vai lidar com uma organização de 45 mil pessoas como se fosse uma geleca? É do tamanho da UF, correto? Olha o nível de amadorismo, olha o nível de inconsistência. Aí eu fiz chamada, eu escrevi o projeto Fins, Meios e Modos, e eu avisei tudo que eu tinha que avisar, com relatório, tirei favela, junto com os policiais, entrevistei do Beltrame a todo mundo e mostrei quais eram os problemas, antes do Amarildo ser morto. E disse, se continuar desse jeito, vai neomilicializar. Nós vamos ter um processo de crescimento das milícias, vai ter isso, isso e isso, escrito em relatório e publicado em artigos. Quando eu disse que o sucesso da UPP era o fim dela, em reunião com todo mundo, correto? Todos ficaram muito chateadinhos. Mas é óbvio, né? O sucesso é o fim dela. É o fim dela em que sentido? Porque ela é uma unidade militar destacada. Ela, entendeu? Você não tem como sustentar uma razão, um policial a 100 habitantes, o que significa que metade da população tem que ser polícia dormindo um na tua cama. Correto? Por que você tinha essa razão alta? Para produzir um efeito pelourinho da Bahia. Saturação de polícia por determinado tempo provisório para redesenhar a logística do crime. Depois disso, você começa a dispersar. Agora, não é porque vai entrar o social. Sai a polícia. Esse discurso também bocó, isso é um discurso de defesa social. Tem que lembrar que prevencionismo social e situacional são neoliberais e estão a serviço de restringir liberdade. Correto? É diferente de programa de redução da violência. Tá? Então, olha como é que a gente faz discursos. Completamente, que é a agenda. Quando você vê um sujeito que não sabe o que está dizendo, ele vai fazer clichê sobre a realidade do outro, vai pôr reto. Então, as UPPs, elas foram esticadas. Primeiro, não podiam... Se você olhar o mapa do Rio de Janeiro, e eu podia até projetar aqui para vocês, o Plano Nacional da Tijuca, o Rio de Janeiro é montanhas entre o mar e o mangue, tá? Montanhas, mangue, e mar. O Parque Nacional da Tijuca, ele tem quase 5% de todo o território do Rio de Janeiro, no meio. Então, você tem planície, mangue, mar, montanhas. Nós temos mais de 100 quilômetros em mar, em praias e de trilha. O Rio de Janeiro é a cidade com maior capacidade de trilha. Você sai da Zona Oeste, que é lindo, e você pode ir emendando a cidade toda com trilhas belíssimas pelas montanhas. Não é à toa que a Eco 92, o treco foi aqui. Eu ajudei a desenhar as trilhas urbanas, o projeto, prevendo elementos de segurança, as pessoas brincarem de subir e descer as montanhas aqui, numa boa, que é um negócio super legal, bem ecológico. Bom, mas se você olhar como é que as UPPs foram sendo implantadas, elas vão fazendo um corredor de segurança, um cinturão em torno do PNT. Começa pela Zona Sul, Espaço Nobre, porque vai ter Copa do Mundo, vai ter os grandes eventos, e ela obedece ao calendário de grandes eventos de 2007 para cá. Tá certo? Portanto, criando manchas de saturação de polícia nas zonas de prestígio da cidade do Rio de Janeiro, que, aliás, é uma zona tranquila. Eu moro numa área que estou olhando para o Cristo Redentor, não corro perigo nenhum aqui, estou num paraíso. Correto? Tá? Então, isso foi criando isso aqui. Qual o problema? O problema é que você não tem como ter o controle pleno, porque você tem escassez de recursos. Cada vez que você empenha a polícia, você esvazia da rua. Então, como você criou uma razão polícia habitante muito alta de ser sustentada, acima dos parâmetros da ONU, 1 para 100, vocês têm ideia do que é 1 para 100, gente? 1 policial para 100? Entendeu? Vocês não têm ideia do quanto é isso. Tá? 1 policial para 100 pessoas. Tá?
você manter isso, você não tem como manter indefinidamente. Então, por isso, uma etapa, né, para depois virar um policiamento convencional. Não foi o que aconteceu. Né? E eles foram criando PPs porque tinha o mercado eleitoral, né, tinha que atender um calendário eleitoral. Então, foi descaracterizando experiências, porque o PP não surgiu do nada também. O Rio de Janeiro foi pioneiro na criação dos programas comunitários em favela, nos anos 80 e 90, com Brizola. Criou-se os GEPAs na minha gestão, que eram agrupamentos especiais em área de risco, que foram exportados para Minas Gerais. Tá certo? Quem criou as áreas integradas no Rio, que é integrando a logística da cidade, a mobilidade, fui eu em 1999, a Corregedoria Geral Unificada, tudo isso tem data, posso citar tudo isso aqui, todos os programas, entendeu? Ele foi sabotado por dentro porque ele estava dando prejuízo à economia do crime, correto? E sem o devido controle, você não pode criar uma estrutura dessa, foi a andorinha sozinha da PM tentando fazer um verão de pacificação. Esse é o primeiro grave erro, logístico operacional. Segundo, achar que vai levar paz para algum lugar. É autoritário, despótico e nega a realidade viva ali. Deve ser muito frustrante para você, né? Um empenho tão grande e as coisas frustrando desse jeito. Claro, confundindo paz social. Paz social é nós, o problema é nosso. A primeira instância de resolução dos conflitos é nossa, se chama paz social. É diferente da paz civil, que se opõe à ideia de guerra. E diferente da paz pública, que é administrada pelo Estado. Quando você sobrepõe uma à outra, você acabou de danar com o direito das pessoas, transformar os favelados em mico-leão dourado, em folclorizados, que tem que fazer dancinha e tocar violino para mostrar que é civilizado. Correto? Então, o que aconteceu? Quando você chega, você faz... Só para terminar para entender. Quando você tem uma operação, a operação de ocupação do Alemão, por exemplo, eu fiquei umas horas na Globo comentando e mostrando que não ia o limite disso. Então, você não pode jogar criança com a água do banho fora. Não podiam ter todas as UPPs que tiveram, porque você não tinha capacidade de cobertura, nem de pronta resposta. Você adensa pelo polícia, mas sobe o nível de pronta resposta, ou seja, o seu tempo de resposta do emergencial, 190, de ser 10, 5 minutos, passa a ser 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Você está gerando escassez de cobertura ostensiva. É só fazer matemática. Correto? Mas, ao obedecer o calendário eleitoral, você viabilizou por dentro a sabotagem do programa, enfraquecendo, vulnerabilizando, correto? E mais, os policiais viraram os novos governadores desses espaços populares, porque para você produzir segurança, a polícia, a segurança é o sambódromo, a polícia desfila pela infraestrutura social e urbana. Então, não é levar o social clichê, mas você tem que levar mecanismos de infraestrutura social e urbana para dar mobilidade. Correto? Reduzir o valor. Você sabia que o sujeito paga um gatunete de R$20. Entrou o PP, subiu para 150. O gás era X. Entrou o PP, teve uma gentrificação dos espaços populares. Como é que você quer? A economia informal, do bico, do gato, não é mesmo? Dos biscates, ganham formalidade se você não tem um processo de inclusão, percebe? De mobilidade socioespacial. É isso, não é clichê de social. Não é clichê de social. São programas articulados que visam mobilidade socioespacial daqueles sujeitos que estão ali. Porque o crime dá emprego. O que tem? Dá mesmo. Isso não é problema, vamos parar de cinismo. Tá certo? Então, moral da história. Não foi feito isso, foi feito um aparelhamento. Ninguém foi lá saber o que os jovens querem. Você acha que o sujeito quer ser pedreiro? Ele quer ser rapper, entendeu? Ele quer ser um novo DJ. O cara quer, sabe, quer outras coisas, quer brincar de internet, quer lançar um programa, quer ser youtuber. A gente tem mania de achar que o pobre é esforçado, que pobre de favela não tem idade, que jovem de favela parado está pensando merda, circulando, está fazendo merda, e que, portanto, tem que ser controlado e tutelado. Então, é óbvio que essa construção, todo mundo chegou tirando da favela. Você acha que na favela, quem é a fé pública quando você compra e vende um barraco? É o Estado? Não. É a associação de moradores, é o morador mais velho. Você tem um direito informal que ele opera. Você não pode chegar como MP criminalizando todo mundo ali, porque ninguém tem... Você entendeu? Todo mundo só tem a nota fiscal da Casa Bahia, da geladeira. 50% da energia é gato de luz. Gato de luz. Tem que ter um programa, correto? Você não pode tirar o direito constitucional do sujeito à luz, a transporte. Vocês sabiam que o mototáxi é um transporte irregular? Agora você vai chegar e proibir? Como é que o sujeito desce lá de cima e chega aqui embaixo? Então você tem que criar uma regulação. Olha a infraestrutura social e urbana servindo como desfile para a segurança. Quando essas coisas não chegam, e aí não é o social não chegando, é a infraestrutura social e urbana, a mobilidade socioespacial, você maximiza a coercitividade. Então, os policiais ali começaram a virar, né, os pautadores morais de régua. Lava essa comida, faz isso, não quero ninguém, entendeu? Quer dizer, impondo uma civilidade do asfalto à favela. Né? Como não foi muito diferente do que aconteceu em Paraisópolis.
Todo mundo tem uma solução para dar para os universos populares, como se aquilo ali fosse um condomínio, fosse uma Alphaville de pobre, correto? Aquilo é uma realidade complexa, com 40 mil pessoas, 100 mil pessoas. Vamos parar de folclorizar, de achar que é tudo tribo indígena, entendeu? E também tribos, como bom antropólogo, tem que dizer que são diferenciadas. Então, a sabotagem veio de dentro. Você não tinha uma estrutura de inteligência para apoiar, a polícia, a PM entrou sozinha, e sozinha ele ficou, pelada com uma arma na mão, correto? Não tinha dispositivos municipais de governabilidade, de reorganização dos serviços essenciais, água, luz. Estou falando de coisas básicas. Não é de um dia para o outro a cidade ser reurbanizada, gente. Onde você tem que abrir ruas, ruelas, nas quebradas, para poder a ambulância chegar, o correio chegar, e com isso a viatura poder fazer aquela ronda monótona que é a que controla o território. Onde não chega a ambulância, onde não chega, né, para a presteza do socorro, onde não chega o correio, que tem que ficar ali na parte do sopé da favela, né, também não vai chegar a mobilidade socioespacial que é necessária. Então, redução da desigualdade social com mobilidade social é que garante efeitos para além do imediato. Então, você tem políticas integradas. É isso que é importante. Então, ali, a sabotagem veio de dentro. Tinha que crescer. Quando eu avisei que era para parar e fazer uma rearrumação, porque tinha ocupado a Cidade de Deus, que é imensa, não tinha como ir para o Alemão, porque eu disse, não vai ter polícia aí nem tão cedo. Não tem como arrumar 2.000 fulanos de um dia para o outro. Vai ficar intervenção militar. Vocês estão malucos? Correto? E tanto que ficou. Né? Tudo isso de tão vivo. Agora, o que aconteceu nesse período? Né? Apesar de eu dizer tem tudo escrito, publicado, as pessoas não me chamavam para o debate, pouco me importa, porque eu continuava dizendo. Eu dizia, tem prazo de validade. Aí, quando deu ruim, a Marildo morre, chama quem? A professora Jaqueline, né, que não está preocupada em ganhar consultoria e ter a cara dela na Globo o tempo inteiro. Porque eu não estou aqui para legitimar discursos plebiscitários, eu não faço ciência de opinião. Correto? Eu não estou interessada se o sujeito está concordando ou não. Eu tenho as minhas evidências, não vou rasgar meus dados, torturar meus dados, a minha reflexão, para poder agradar centro, lado, esquerda. Né? Não vou mesmo. Entendeu? Né? Há que ter rigor na indisciplina. Né? Eu tenho que mostrar de onde eu tiro os meus coelhos, senão é mágica. Tá? Então, as UPPs eram uma iniciativa acumulada de experiências em favela que foi sabotada por dentro. Hoje é um presente de grego. Não pode acabar que dá ruim, não pode permanecer que está dando ruim, porque perdeu o seu fundamento, que é a legitimidade. Uma coisa que a gente chama de consentimento social para policiar. Né? Senão vira tirania. A diferença da sujeição para a obediência é quando a sociedade está de acordo com as regras que a vigiam. Quem vigia, vigia, nós. Tá certo? Então, aqui, a frustração, sabe, Fernanda, é que é como um rebobinar. Nós estamos sempre numa reestreia. Aqui uma vontade de reestreia que as pessoas têm, perdendo de vista a memória histórica. Claro, não, mas isso aí se repercute também, todo esse discurso do novo, o novo. Isso. Oi, Jaque, eu queria fazer uma pergunta, aproveitando todas essas metáforas que você faz no sentido do período colonial. A gente tem esse conceito do fascismo de corpo mole, que foi erguido pela psicanalista Regina Favre, aqui no Barraco, onde a gente pode ver a classe média brasileira como um arremedo da Casa Grande. Esta classe média, ela age como os senhores de engenho, coisa que ela não é, nunca foi, nunca será. Aí, essa semana, eu já estava pensando numa pergunta para este Barraco futuro, o próximo com essa ali, só que ela cabe a você também. Então, eu já vou dar aqui um spoiler da sua visão a respeito dela. A classe média, ela não é a escrava Isaura, porque a escrava Isaura é branca, mas é escrava. Ela fala línguas, ela é preparada, ela é estudada, ela tem dotes artísticos, mas ela é escrava. E esse recalque, esse sofrimento de ser feita, construída a imagem e semelhança da Casa Grande, está perfeitamente inserida ali naquele sarau da Casa Grande. Mas nunca pertencer à Casa Grande, não é isso? E, ao mesmo tempo, também, não conseguir pertencer à senzala, que é onde estão os outros escravos como ela. Na senzala, ela também não pertence, ela não é aceita, porque ela é branca, porque ela estudou nas melhores escolas, ela fala línguas, então ela não pertence nem à senzala, nem à Casa Grande. E
esse despertencimento duplo não seria a raiz dessa visão violenta, dessa visão que gera o racismo de corpo mole, que é esse desejo de vingança da senzala pelo próprio sofrimento dela como escrava, que também é? É isso a pergunta. A primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, a nossa desigualdade estrutural, nós temos uma desigualdade estrutural prevista na Constituição. Aqui é natural ser desigual. Correto? Por isso que certas coisas aqui, como fake news, auto-verdade, pós-verdade, é como se fosse um mix de mecanismos tradicionais mal resolvidos com modernosidades de última hora. É como se nós fôssemos uma espécie de sacoleiros de Miami no mundo ocidental. Certo? Brincando, né? Então, nós não superamos coisas básicas como racismo estrutural, que faz sentido entre nós. Numa verdade que é má, você já percebeu que a construção da verdade aqui, o que eu vou pegar nisso? Ela é má. Né? Ele é má em que sentido? Né? O sujeito é mais inteligente, ele se vê como mais esperto quando ele é conspirador, quando ele é pessimista, quando ele diz, não, vai dar errado, olha aí. E essa é a razão da fofoca. Por que a fofoca e o rumor funciona? A origem da teoria da fofoca do rumor. Eu vou voltar nesse questão para você entender. Por quê? Você está prevenindo, advertindo sobre algo que seria ruim para aquele grupo, fazendo aparecer aquela unidade moral, produzindo uma unidade moral de sentido. Tá? Então, quando você é um pessimista, parece que você está mais perto da verdade. Uma verdade que é sempre destituidora do outro, emancipada das evidências, porque, curiosamente, nessa nossa tradição que é inquisitorial e escravocrata, tá certo? Aqui a gente fala em interpretar os fatos. Olha que bizarrice. Como é que é? O nosso saber é repercussivo, prescritivo, não é descritivo e analítico. Aqui o fato e opinião é a mesma coisa. Tá certo? A gente confunde o fato com a opinião. Né? Por isso a ignorância ilustrada se confunde com conhecimento, porque ele é um argumento de autoridade, não a autoridade do argumento. Então o que a gente faz? A gente dissocia de modo que eu posso dizer, não, mas para mim, para mim, caneta, isso aqui não é uma caneta. Isto aqui é um objeto de desejo, correto? Porque é a minha verdade contra a sua verdade. Tá? A verdade é produto de um consenso. Os critérios científicos operam por consenso. Não é para eu saber se alguém é criminoso ou não, se alguém foi culpado ou não, nós temos que nos pôr de acordo. Celular, papel, garrafa de água com... Né? Isso aqui que me dá onda, gente. Garrafa de água com hortelã e gengibre e muito café, brincando. Tá? Então, essa verdade, a verdade é disputada porque ela tem que ser atravessada por esses mecanismos que eu falei. Cor, classe, renda, gênero, orientação sexual. Aqui como se fôssemos lógicas estamentais, ok? Essas lógicas estamentais gerando cercadinhos VIPs. Por isso nós somos uma sociedade do dislike, né? Do quem ama bloqueia. Amamos um paredão. O mundo desabando e todo mundo curtindo o Big Brother, que aquele poder de excluir, porque aqui o poder tem que ser feio, bobo, o poder tem que ser mau, mostre que tem o poder, dê poder a alguém que o poder corrompe. Esses discursos moralistas, né, que não chegam a ter a qualidade de um Nelson Rodrigues, esse moralismo da esquina é que funda as tais unidades de ódio, ressentimento e vingança, correto? Porque se experimenta, todos nós, em maior ou menor grau, experimenta essa mobilidade reversa. A classe média é um ente inexistente, é uma espécie de ornitorrinco, entendeu? Bico de pato, põe ovo, peludo e é mamífero. Então, a classe média é produto de uma estatística. Né? Você tem estilos de vida ou camadas médias, no plural. A classe média é igual à maioria. Olha o problema da maioria. O problema é de que agora, olha que interessante, né? Que o discurso de a maioria... Estou fazendo a maioria, o antipoliticamente incorreto, né? Essa coisa do politicamente incorreto, tem a ver com o discurso de transformar o direito das minorias em privilégios. E isso tem a ver com esta engrenagem. Então, por que eu estou falando, estou dando essa volta toda para chegar onde eu estou dizendo? Você tem elementos estruturais em que aqui, Rui Barbosa, na formatura dos alunos de direito, escreve a oração aos moços. Isso funda o entendimento brasileiro de nós mesmos, né? Essa coisa, esse complexo de inferioridade, né? De ser sacoleiro de Miami. A gente adora novidades, novidadeiras. Estamos sempre reestreando, reinaugurando, né? Reinaugurando o óbvio. Né, a obviedade, sabotando o passado e a nossa própria origem. O mito de origem brasileira é feito de putas, piranhas, né, tudo que veio para cá, os degredados, então esse é um país destituído. Esse discurso de você dar sermão no outro, todo mundo tem uma sermão para dar, todo mundo tem moral, que é isso, fulano, faz isso não, todo mundo tem um feed
eu tenho uma antipatia do tal, eu vou te dar um feedback. Por que isso? Não é a questão do controle do outro. É a ideia da sua régua individual medindo os demais. Né? E olha, de novo, como não rola a solidariedade, a cooperação, mecanismos básicos de composição de uma coisa chamada coletividade. Interesse comum aqui é o interesse utilitário de indivíduos que se dão bem. Qual é o sentido da liberdade entre nós? Está por cima da carne seca social. Agora tu está podendo, tu está liberado. Percebe que a liberdade é o liberado do escracho libertário, que eu tenho chamado, de um regime nosso que é de esculachocracia. Todo mundo aqui tem pânico de ser parado na alfândega, de ter um passaporte, vagabundo, vira-lata, entendeu? O sujeito anda em Paris com passaporte porque ele tem que mostrar que ele é doutor, que ele tem, né, um signo de distinção. Aqui nós somos uma monarquia parlamentarista envergonhada, né, onde o espírito republicano só está no centro espírita, numa roça de candomblé, num terreiro de umbanda. Ele não tem... Aqui a gente fala duas coisas. Falta vontade política, cadê o espírito republicano? Ora, se eu estou procurando o espírito republicano é porque ele não está em nós. E vontade é uma coisa que dá e passa, meu amor. Não posso pensar política pública com a pessoa tendo vontade. Agora me deu vontade de encher a cara de cerveja. Não é assim. Tá? Então, o que nós temos? Esse mundo da isabelização, né? De negação. Né? Nós somos o último país a acabar com a escravidão. Não reconhecemos 50 milhões que veio para cá, um atentado. Aliás, Atibaia foi a última cidade do país a acabar com a escravidão. Atibaia. A história de Atibaia é meio sinistra, entendeu? Né? E aqui, há muito tempo, que eu tenho um processo homototal de embranquecimento e desabelização. Aqui o sujeito tem que falar difícil. Quer dizer, sabe como é que ele é intelectual? Intelectual aqui é a pessoa que fala difícil, fala em javanês. Quanto mais difícil a pessoa falar e ninguém entender nada do que ela está dizendo, mais culta ela é. É a ideia do preparado. Pobre é esforçado, a desigualdade entre nós é natural, de modo que fulano, você viu fulana? Menina, fulano é tão inteligente. Fulano é inteligente, mas é simples. Então, o capital social, econômico, político, ele é biologicamente constituído, sabe? Vem da natureza. Esse fulano vem melhor, e por isso a família, a unidade doméstica menor, olha, acabando aí com o Estado, com as intermediações, passa a ser esse lugar. Deus, família, eu. Para que Estado? Estado atrapalha. Estado tira tudo de você, a sociedade também cobra muito. Então, esse não pode social, o não pode estatal, a única maneira de você distensionar no seu escracho libertário, exercendo o seu preconceito na esquina, arrumando um negro para humilhar, arrumando um LGBT para xingar, uma mulher para dar bico que tu não pode encher a cara porque tem Covid. Você entendeu? Então, essas razões de cor, de classe, de renda, têm a ver com essas verdades segmentadas. Aqui o sujeito acha que repetindo 20 vezes o mesmo mantra, o mantra fica verdadeiro. Né? Então, esse é o que eu chamo de discurso redentor. Ao mesmo tempo, o sujeito parece ser sensível socialmente, mas como ele guarda um distanciamento social em função do seu complexo de inferioridade, correto? A sensibilidade social que ele apresenta vai virando alergia ao coletivo, alergia às minorias. Tá? Então, essa isabelização do mundo. Né? Então, o que nós temos aqui? Uma desigualdade natural, é uma vergonha, é um assinte que pessoas com nível superior têm o direito à prisão especial, é um assinte, isso é uma vergonha. Eu tenho muito mais eu tenho um visto de 10 anos para os Estados Unidos, rodo o planeta falando, com meu inglês de novela das 8, entendeu? O meu francês de novela, meu espanhol de novela da Globo, qualquer coisa assim. Eu tenho muito mais eu me lembro quando eu fazia pesquisa dentro das cadeias, os bandidos, eles serviam café para mim, era uma maravilha, ficava lá o dia inteiro. Aí eles me chamaram para participar do crime, que o crime estava uma bagunça, estava todo mundo sujando o artigo deles, que era o 121. Quer dizer, as pessoas estavam matando a rodo, até eles acham que sou eu uma bandalheira. Né? Então, eles queriam alguém inteligente que pudesse organizar o serviço. Então, pobre é esforçado, classe média prepara, fulano é preparado, a ideia de cultura associada à instrução, né? Todo mundo gosta de um anel, entendeu? Um anel no dedo, os meus são isso aqui, tá? Aqui todo mundo é doutor, sem ter doutorado, todo mundo, não doutor, e a pessoa, né? Porque aqui pobre precisa de passaporte, lembra? Da cidadania como um programa de milhagem? Cidadania sacrificial, tu tem que fazer por merecer. Aqui não é o Estado de direito, é Estado ao direito, você está exposto à sanção, correto? Isso aqui é experimentação, e essa experimentação está atravessada por cor, classe e gênero, correto? Então, se tem uma coisa, violência de gênero familiar atravessa todas as classes sociais. O racismo, aqui a isabelização é o colorismo, o sujeito que fica nomeando a cor do outro. Aqui quem batiza a cor, e quem diz a minha orientação sexual, quem diz meu gênero, a minha cor, ela está fazendo o quê? Está brincando de Princesa Isabel, a redentora. E o sujeito ainda acha que é sensível, reproduzindo essas cercas sociais, que, na verdade, reproduzem essas desigualdades naturais.
Então, a desigualdade para nós é tão natural que a gente compensa com aquelas migalhas da figura de Debré, sabe aquelas figuras do livro de história de Debré, que o Debré desenhou com a casa grande jogando pedaços de galinha? E é isso, esse lugar caritativo. A gente não quer políticas públicas, a gente quer uma estrutura caridosa, que o pobre tem que fazer por merecer. Você sabia o que tem que fazer por merecer para ter direito à cidadania? Você não é cidadão a priori. Tu tem que fazer, por isso que matar, esse é o meu último artigo, matar tem mérito, morrer tem merecimento. Porque quem matou está fazendo uma limpeza social. E quem morreu fez por merecer, bandido era, ou envolvido com o crime era. Então, a classe média, todas essas categorias intermediárias, né, tem o pessoal que veio de baixo e ascendeu. Né, mas ascendeu na aquisição das coisas. Ter as coisas é o nome popular. Você fala, não, eu quero ter minhas coisas. Quando você vai na favela, a fachada é feia, mas dentro tem ar refrigerado, né, tem conforto. É o mundo que eu chamo de antes e depois da Casa Bahia. Antes e depois da Casa e Vídeo, vê se antes e depois de Cristo. O acesso a bens, que no caso os governos do PT possibilitaram, é o espaço de mobilidade. E o sujeito que vive no precário, lembra? Aquele lá, o precário, o provisório, o mundo da posse, o mundo de andar uma casa para frente e outra para trás, ele leva tudo com ele no corpo. Ele vive a experimentação do provisório, do assar carninha agora, do conforto agora. Porque ele não tem estabilidade para além do imediato, porque a mobilidade é inversa. Tá certo? É uma que a gente chama de mobilidade social reversa. Tá? Então, isso com a discussão racial, ela atravessa de cabo a rabo. Aqui nós passamos por um processo de embranquecimento, de homo total. O sujeito que pegou praia, entendeu? Eu me lembro da minha avó era italiana, ela tinha um pânico de eu nascer ou com cabelo ruim, chamado cabelo ruim, ou a nascer com uma chulapa no nariz, ou qualquer marca étnica, que é o nosso preconceito racial de marca, como diria Horácio Nogueira. Né? Então, tinha que embranquecer a pessoa, fazer promessa para nascer de cabelo bom, fazer promessa, pegar sol demais, você pode empretecer, entendeu? Empretecer pode... Né? Por isso que nós temos uma categoria chamada passabilidade. O pardo. Por que nós inventamos o pardo? Que é um lusco-fusco. Né? Você está clareando aquele sujeito, então ele tem maior passabilidade nos meios sociais. A mesma coisa, o viado que não aparece viado, o sapatão que é feminino, a gente cria essas categorias, que são estratificações sociais. Fulano é passável, nem parece gay. Adoro quando nem parece. Então, liberdade para o alto e liberalidade, igualdade para baixo pelo rebaixamento. Está lá, está pensando que é o quê? Ela está pensando que é o quê? Que ela pode ser desse jeito, entendeu? Se espera, por exemplo, que mulheres não dominem o assunto que eu domino, que discuta tática, armamento, meu pós-doutorado em engenharia, exatamente para entender esse negócio, que derrube argumentos por aí, entendeu? Que não tem, e que saia quebrando qualquer forma de expressão de autoridade autoritária, tá certo? Né? Porque tem que ter um comportamento, senão eu vou ser chamada de histérica lá, ela, a indignada da Jaqueline. Outro dia alguém falou que eu sou uma irritada. Não, eu falei, não sou irritada, eu tenho pressa, 34 anos de matança, e ninguém ficou bem na foto. Entendeu? Os discursos feitos até agora só levaram a que a população preta padra que mora longe, que inclui os policiais, sigam mortos. Sendo mortos, que a vida deles é barata. Eu quero saber qual é a sua planilha de Excel de vida. Quer dizer que até 3 não é chacina. Depois de 3 virou chacina, todo mundo chora? Entendeu? Quer dizer, então, que é legal direito humano para humano direito? Tem que saber quem põe essa régua, porque hoje são eles, amanhã pode ser nós. Então, quando as regras não são publicadas, pactuadas, a verdade não é produto de um consenso, ela é uma razão de classe, de cor e de renda, nós vamos experimentar isso aí que estamos experimentando. Né? Todo mundo tendo que embranquecer. Né? E quando eu falo que quem vem de baixo é poliglota, é quem de fato fala língua, porque o sujeito ele vai internalizar o racismo, isso é o racismo estrutural. Ele vai ouvir a patroa falar coisas racistas e ele vai concordar. Correto? Ele vai ensinar o filho, aos 4 anos de idade, como abaixar no chão para não levar uma bala. Ele vai ensinar a como sair de casa, fecha a camisa, toma um banho, entendeu? Porque pobre tem que ser limpo, bem arrumado, porque andar despojada, gravar um programa assim, com essas tatuagens todas trabalhadas no estilo, é coisa para classe média, porque pobre tem que ter dinheiro na carteira, tem que pagar milhagens. Já percebeu que, gente, a classe média vai a espetáculo de graça, são os cercados VIPs. Isso se chama capital simbólico, capital cultural, capital político. Correto? Você não precisa ter muito dinheiro. Isso é que a gente chama de rede. A meritocracia nada mais é do que a reprodução de redes e confinamentos dentro de redes. Correto? Agora o sujeito está lá no final da fila. Tá certo? Todo mundo na frente dele, 3, 4 léguas. E aí a ideia de uma equivalência. Então é esse cinismo. O que a classe média... Essa classe média que a gente chama de classe média é um corpo sem órgão. Ela não existe. Nem como unidade sociológica, nem como medida de realidade, como maioria. Maioria é um efeito quantitativo quando a gente faz sondagem de voto. Mas ela não existe em si. Tem vontade? Cadê a vontade da maioria? A maioria, a classe média é gay, é hétero, qual é a orientação, entendeu?
Então, são segmentos, né? E esses segmentos são atravessados, né, por estilos de vida e visões de mundo, muitas das vezes concorrenciais. Tá? Barraco Filosófico.